trapos grudados no meu corpo e meu cabelo fedia. Eu ia em direção à jacuzzi em uma mansão estranha no escuro com um único pensamento: eu preciso me lavar. E de repente eu vi um farfalhar atrás de mim. Quem está aqui? Eu vi uma silhueta escura e estava vindo na minha direção. Eu recuei lentamente, mas esbarrei em uma parede. Não havia saída. Eu estava prestes a gritar, mas eu reconheci a luz da lua. Este era o Greg, meu ex. O que ele estava fazendo aqui? Mas o Greg sorriu e se aproximou. Eu engoli seco, nervosamente. Estava tudo acabado. Um mês atrás, eu era a garota mais popular da escola. Todos os caras se sentiam atraídos por mim. Mas eu não tinha pressa em retribuir. Eles ainda precisavam fazer por merecer um relacionamento comigo. E tudo isso, apesar de meus pais sempre terem sido mendigos. Quanto esforço tive que fazer para esconder essa vergonha. Mas então foi anunciado na nossa classe que poderíamos fazer uma turnê pela Europa durante as férias de verão. Todos pularam de felicidade e pagaram imediatamente pela viagem. Mas pra mim foi um golpe duro. Onde conseguiria a quantia certa? Meus pais não tinham nem o suficiente para todos os livros didáticos. Mas eu apenas tinha que ir, senão minha imagem seria destruída. Assim que as aulas terminaram, eu imediatamente corri pra casa. Talvez meus pais tivessem algum tipo de esconderijo. Mas a mamãe e o papai me olharam perplexos. Querida, você sabe, nós já mal conseguimos fazer jus às despesas. Eu explodi. Vocês não valem nada. Vocês nunca podem comprar nada. Gritei e, engolindo as lágrimas, corri para o meu quarto. Eu encontraria um jeito de ir sem a ajuda desses mendigos. Eu estava procurando maneiras rápidas de ganhar dinheiro na internet, mas eles não queriam contratar uma colegial. Mas de repente vi informações sobre o experimento, e a idade não era importante, e eles pagariam muito. Eu me inscrevi e eles imediatamente marcaram um horário para mim. Ao meio-dia eu estava na Praça Central. Um homem em um terno incrível veio até mim e se apresentou como Mark. Ele disse que eu não precisava me preocupar com o pagamento, o escritório deles estava pronto para bancar, e era difícil não acreditar. Havia um relógio caro nas mãos do Mark. Mas então me dei conta de que não havia perguntado sobre a essência do experimento. Mark disse calmamente que eu só precisaria viver entre moradores de rua por um mês. Eu engasguei. Isso era algum tipo de piada, certo? Mas Mark estava absolutamente sério. Eu nunca vou concordar em viver com moradores de rua na minha vida. Além disso, eles moravam bem ao lado da escola. E se um dos meus colegas me visse? Eu fiquei indecisa. Não, eu não poderia fazer isso. Pedi licença e corri para casa. Eu tentaria encontrar outra coisa. Mas minha busca não trouxe nada. Era esse o fim? No dia seguinte, vim para a escola absolutamente arrasada, enquanto a classe toda estava feliz com a viagem de verão que se aproximava. Mas então, o idiota do Greg veio até mim. Este cara deu em cima de mim no primeiro semestre. Todos sabiam que seu pai era rico, então comecei a namorar o Greg por status e dinheiro. Mas seu misterioso pai quase nunca deu dinheiro ao Greg, e depois de algumas semanas larguei ele. Embora o Greg estivesse apaixonado por mim, e ao que parecia ainda estava ofendido. Ele gritou para toda a classe que, aparentemente, minha bolsa de marca era falsa. Claro, não sou filha de pai rico. Pensei, mas tentei rir alto. Mas então o Greg lembrou que eu era a única que ainda não tinha pago pelo passeio. Parece que nossa Miss Popularidade é, na verdade, Miss Mendiga. Ele relinchou. Droga, cala a boca! Estava urrando de raiva. Eu corri para fora da sala de aula. Não havia escolha. Eu freneticamente peguei meu telefone e disquei para o Mark. Eu concordei em participar do experimento. Bem, pelo menos eu não teria que ir para a escola agora. De acordo com as condições, eu não poderia voltar para casa. Então eu menti para os meus pais que estava indo para um amigo no interior. E depois de alguns dias, eu estava morando em um terreno baldio entre moradores de rua e havia câmeras disfarçadas ao nosso redor. Contendo a náusea, comi sobras, peguei garrafas e dormi na rua. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Era como um pesadelo. E os sem-teto se divertiam e brincavam como se não percebessem as terríveis condições. O fedor era tão forte que nos primeiros dias meu nariz ficou entupido. Eu me sentia nojenta e grudenta, ficava com vontade de correr para o chuveiro e lavar toda aquela sujeira. Mas de acordo com o contrato, eu não tinha permissão para me lavar. Caramba! Mas se eu desistisse, não receberia um centavo. Tentei me distrair pensando na viagem. Eu só precisava ser paciente agora para que pudesse viver como uma verdadeira rainha mais tarde. Certa noite, eu estava me aquecendo com moradores de rua perto do fogo e minha colega de classe estava passando pelo nosso terreno baldio.
Por favor, não! Eu não poderia aparecer para os meus amigos desse jeito! Ela estava muito perto. Fingi cavar na lama para que ela não me reconhecesse. Mas a minha colega de classe parou e deu um passo bem na minha direção. Mais um segundo e ela me veria. Eu coloquei um saco sujo de lixo na minha cabeça, pulei e rosnei direto para minha colega. Ela fugiu, apavorada. Eu não consegui dormir a noite toda seguinte. E se um colega me reconhecesse e contasse a todos? Eu não poderia imaginar nada pior. Mas felizmente, no dia seguinte não houve boatos e ninguém me escreveu mensagens raivosas reveladoras. Ufa, essa foi por pouco. Parecia que eu estava acostumada com essa vida, mas por causa da sujeira e do fedor, eu estava constantemente coçando e não conseguia dormir. E meu cabelo se transformou em uma espécie de pano de prato. Eu não poderia sobreviver sem um banho. E no final, eu criei um plano. Lá estava a casa do Greg no final da rua. Enquanto caminhava com outro sem-teto, percebi que as luzes não eram acesas havia alguns dias. Aparentemente, esse idiota do Greg estava saindo com outra amante. Eu estava tão obcecada com a ideia de tomar um banho que não pude evitar de aproveitar a chance. Mas todas as janelas estavam fechadas. Perguntei ao sem-teto como entrar na casa e meus novos amigos imediatamente me deram uma chave mestra e explicaram como usá-la. Nunca pensei que o sem-teto pudesse me ensinar alguma coisa. À noite, pulei a cerca da mansão, depois me abaixei, fui até a janela e usei a chave mestra, mas não consegui fazer nada. Caramba, eu não queria ser pega invadindo ainda. Eu já estava desesperada, mas no final a janela se abriu. Eu já estava indo para a jacuzzi chique. Eu estava sonhando com isso, mas de repente alguém chamou meu nome bruscamente. Um suor frio apareceu na minha testa. Eu lentamente me virei e vi o Greg! Por que ele decidiu voltar hoje? Foi terrível, ele contaria pra todo mundo. Comecei a falar pra ele lamentavelmente sobre o experimento e esperava tanto que ele me entendesse. Afinal, ficamos juntos por algum tempo. Mas o Greg apenas sorriu e eu quase desmaiei. Ele disse que agora contaria a todos na classe sobre o experimento e que eu era uma mendiga. Eu não sabia o que fazer, mas então me lembrei que os pais do Greg quase nunca lhe davam dinheiro. Reuni meus pensamentos e soltei. Vou te dar metade dos meus honorários, mas não conte a ninguém sobre o sem-teto, eu imploro. O Greg pensou muito na minha oferta. Vamos lá, essa era a minha última chance. E finalmente, com uma cara séria, ele disse que concordava. Eu já estava feliz, mas o Greg continuou. Ele concordou com 90% de taxa. O quê? E então, o que sobraria pra mim? O Greg apenas deu de ombros. Eu estava tomada pelo desespero, mas não tinha escolha. Concordei com os termos do Greg, porque essa era a única maneira de preservar minha reputação na escola. Depois disso, o Greg me jogou porta fora, nem mesmo permitindo que eu me lavasse. Que bastardo! Nunca me senti tão humilhada em minha vida. Mas eu não esperava que isso só piorasse. Nos dias seguintes, o Greg veio ao terreno baldio para o sem-teto e zombou de mim tanto quanto pôde. Ele sempre foi sarcástico e algumas vezes até jogou algumas sobras em mim. E o pior é que não pude fazer nada. Rangendo os dentes, tentei ignorá-lo, mas depois de outra brincadeira, percebi que isso não poderia continuar mais. Eu só tinha que colocar em seu lugar de alguma forma, e então me dei conta. Exatamente! Afinal, ele já foi apaixonado por mim, o que significa que eu seria capaz de impressionar ele, como sempre havia impressionado os idiotas apaixonados. No dia seguinte, quando o Greg veio para o terreno baldio, tentei me comportar como no primeiro semestre. Ignorando suas piadas estúpidas, sorri decentemente e insinuei de todas as maneiras possíveis que estava interessada nele. Vamos, Greg. Posso feder, mas você ainda está louco por mim. Mas parecia que tudo estava no passado. O Greg não prestou atenção aos meus esforços. Mas antes de sair, ele discretamente acariciou minha mão por cima da cerca. Funcionou! Mesmo desse jeito, eu poderia seduzir qualquer um. O Greg estava no papo. Nesse ritmo, eu gradualmente o forçaria a desistir de 90% da taxa. A propósito, sobre a taxa, já se passou um mês. Liguei para o Mark para cobrar a taxa e o Mark, sem mais delongas, me disse para ir a um endereço. Finalmente isso tudo acabaria! Eu fui imediatamente para esse endereço. O GPS me levou a um prédio alto. Eu tinha que ir para o último andar. Eu queria usar o elevador, mas as pessoas ao meu lado se esquivaram do meu cheiro e eu tive que subir as escadas. Tudo acabaria em breve. Aqui estava, a preciosa porta, atrás da qual a riqueza me esperava.
Entrei na sala e me vinha uma espécie de estúdio de televisão. Todas as câmeras imediatamente se voltaram contra mim. O que estava acontecendo? Cobri meu rosto com as mãos e tive vontade de fugir, mas naquele momento dei de cara com o Greg. O que você está fazendo aqui? E como você descobriu o endereço? Eu entrei em pânico. O Greg disse que ele armou desde o início. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. E quanto ao anúncio e o Mark? Mas então Greg revelou calmamente que o Mark era seu pai. Meus joelhos começaram a ceder. Que vergonha! Mas Greg, por que você precisava disso? O Greg olhou nos meus olhos e esse olhar me deixou inquieta. Esta é a vingança pelo meu coração partido. Agora você não vai mais chutar as pessoas, disse ele, e acrescentou que a popularidade falsa não era motivo para ser arrogante. Corri para a saída, mas o Greg agarrou meu braço e me virou direto para as câmeras. Todos começaram a fazer vídeos e fotos. Não! Minha vida estava arruinada. O país inteiro me veria como uma garota sem teto, suja e desarrumada. Então Greg me soltou. Eu queria me esconder em um canto. Em lágrimas, corri para a rua. Passei um mês inteiro vivendo entre moradores de rua só porque o Greg queria me dar uma lição. Eu me senti usada e traída. Mas por que ele estava fazendo isso comigo? De repente percebi que não havia sido nada melhor. Fui rude com os meus pais e trocava os caras apenas por causa dos presentes caros. O Greg realmente me amava e eu não conseguia nem explicar de maneira adequada por que larguei ele. Mas nada pode ser mudado. Em um segundo, minha vida inteira desmoronou. Não sabia para onde ir e o que fazer a seguir. Mas de repente vi um do sem-teto com quem morava perto da parede de casa. Ele estava sentado no asfalto e tocando violão alegremente. Ele estava feliz. O morador de rua me notou, sorriu para mim com o resto de seus dentes e piscou. Por que você está triste? Vamos dar um passeio. No começo eu fiquei surpresa e então eu ri. E como eu não entendi antes que dinheiro não trazia felicidade. Peguei o sem-teto pelo braço e descemos a rua. E não me importava com o que os transeuntes diriam. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal. Olá, eu sou a Goldie. O que você faria para ganhar uma aposta? Pessoalmente, certa vez, eu não tomei banho durante 3 meses só para ganhar. Assista esse vídeo até o fim e descubra como é se tornar uma lata de lixo ambulante. Minha família sempre apostava em loterias em busca de riqueza. Meus pais me batizaram de Goldie só para me trazer sorte. Embora meu nome ainda seja normal, meu irmão mais velho se chamava Rich. E é Rich de rico e não de Richard. Isso é hilário. Mas não há nada de bom no meu irmão além do nome dele. Graças à indulgência eterna dos meus pais, ele cresceu um cara mimado, ganancioso e nojento. Sabe aqueles favoritos da família que sempre se safam de tudo? O Rich zombava de mim desde que eu era uma criança, usando a aposta como suas desculpas. Rich, por que você raspou a cabeça da sua irmã? Bem, ela perdeu a aposta, pai. Para o meu pai, apostar é o significado da vida. Ele é tão jogador e está pronto para apostar mesmo com seus próprios filhos. Com a ajuda de apostas, o Rich ganhou o direito de fazer e viver como quisesse. Por exemplo, a última vez que ele tomou banho foi provavelmente há 1 mês. Eu vou ficar enjoada. O que você acha da higiene pessoal? Eu sou uma maluca por limpeza. Chuveiro 2 vezes por dia, lavagem regular das mãos, um banho completo todas as noites. Para mim, isto é o mínimo. Eu nunca gostei de apostar e eu não era uma jogadora. Eu amo dirigir e logo terei a minha licença. Queria ter dinheiro para um carro e para a faculdade também. Meu pai tinha decidido contar com as loterias. Todo mundo tinha um bilhete e acompanhávamos os sorteios pela TV. E sabe, às vezes até ganhávamos. Na maioria das vezes o Rich tinha sorte. Uma vez ele ganhou 300. O meu pai criou uma regra. O vencedor dá 25% para a família, a mesma quantia para os meus estudos e fica com o resto para si mesmo. Logo, o meu pai trouxe bilhetes caros com prêmios altos, um para cada membro da família.
Escolhi o bilhete dourado e o Rich escolheu o vermelho. Durante todo o dia, ele carregou o bilhete e falou sobre isso para dar sorte. O Rich teve muita sorte. Ele tinha 2/3 dos bilhetes vencedores e eu não ganhei em nenhum. Mas, de repente, antes do sorteio, o Rich veio até mim e ofereceu para trocarmos os bilhetes. Ele disse que queria que eu ganhasse. Ele tentou me persuadir, baforando em mim com seu bafo de dentes sujos por uma semana. E eu concordei, se ele se afastasse. O sorteio começou. O apresentador começou a falar os números e, de repente, o Rich pulou e gritou: "Premiado! Aquele imbecil ganhou o prêmio com o meu bilhete!" Você já participou de loterias? As chances de ganhar são inferiores a 1%. E aqui está o prêmio total. Fechei os meus punhos e tentei recuperar o meu bilhete, mas os meus pais me impediram. Regras são regras, eram os ganhos dele. $100.000. Foi o quanto o meu irmão tinha roubado de mim naquele dia. Comecei a me sentir deprimida, mas apesar disso, ainda passei nos testes e tirei a minha licença para dirigir. Para me provocar, o Rich comprou um Ford Mustang. E ele nem tinha uma licença. Vendo que eu estava com inveja, o Rich ficava pondo lenha na fogueira. "Ei, Goldie, podemos dar uma volta?" ele perguntou. Assim que os meus olhos brilharam, ele pulou nas minhas costas com uma risada e gritou: "Pule no horizonte!" Sua aberração fétida e suja. Era como se ele não entendesse que eu estava sofrendo. Tentei não reagir, mas o Rich não parava por nada. Ele me fazia chorar todos os dias. Eu forcei minha família a encarar os fatos. Eu estava indo embora de casa e ficaria com amigos até a faculdade. Meus pais tentaram me fazer mudar de ideia, mas eu disse firmemente: "Não vou viver com essa aberração suja que me faz chorar e fica impune." No dia seguinte, o Rich me parou quando eu estava saindo do banheiro. Ele imediatamente começou com a frase: "Se você ganhar a aposta, eu vou te dar o carro." Fiquei ofendido por você ser tão orgulhosa da sua limpeza como se sua família fosse suja, ele disse. É simples. Você não toma banho até o fim do verão e o carro é seu. Eu paralisei. Isso significaria 3 meses. Você faria um acordo? Valeria a pena só para ir para a faculdade com um carro legal? Sim, eu pensei. E então, apertamos as mãos. Era o começo dos 3 meses de inferno. Olha, bem, em primeiro lugar, o Rich não planejava me dar a chance de ganhar. O Rich tinha instalado fechaduras no banheiro e na privada. E lá no pátio, ele colocou um banheiro químico especialmente para mim. Eu tentei beber e comer menos, mas não demorou muito e eu tive que ir ao banheiro. O Rich me oferecia a chave do banheiro com um sorriso falso, mas eu me recompunha e continuava a aposta. Logo, meu pobre cabelo começou a ficar difícil de pentear, como se tivesse sido envernizado. Meus poros limpos começaram a entupir e comecei a ter espinhas terríveis no rosto. Mas o pior era que eu ficava cercada pelo cheiro de suor e corpo sujo. Assim que eu entrava na sala, todo mundo começava a se incomodar. E o Rich me chamava de fedorenta. O kit de unha tinha sido deixado no banheiro. E eu cansei de juntar sujeira debaixo das unhas e as cortei com os dentes. Eu chorava enquanto tirava os pedaços das minhas lindas unhas. E naquela noite, eu me arrependi do que eu tinha feito. Nunca coloque suas mãos sujas na boca. Tive um ataque severo de diarreia. O primeiro, mas não o último. E em menos de 1 mês, espinhas e manchas estranhas começaram a aparecer por todo o meu corpo. E o meu cabelo maravilhoso caía como se eu tivesse falhas no cabelo e calvície. Eu parei de ser a Goldie e eu me tornei uma fedorenta. No segundo mês, os meus pais não aguentaram e me mandaram morar em uma barraca no quintal. Mesmo as janelas abertas e os purificadores de ar,
não poupavam do meu cheiro. Tinha que me esconder da chuva para não perder a aposta e comer na rua como um cachorro. Eu estava quase na linha de chegada e o Rich não podia perder. Ele decidiu armar uma armadilha. Ele tinha saído no quintal com um espelho em mãos. Me deu e disse: "Seus amigos estarão aqui em cerca de 1 hora. Então decida por si mesma." E jogou as chaves do banheiro no chão. Eu me olhei no espelho e, quando olhei, eu vomitei. Deus, o que aconteceu comigo? Eu literalmente afundei a ponto de viver na rua. Sua fedorenta imunda. Peguei a chave e corri para o banheiro, mas estava ocupado. Meu pai estava tomando banho. Corri para o meu quarto e me tranquei, mas assim que me virei, de repente, eu vi o flash de uma câmera e o Rich estava sorrindo feliz. Ou você vai ao banheiro agora, ou uma foto da Gold fedorenta vai aparecer nas redes sociais. Você dificilmente vai lavar sua reputação depois disso. E eu finalmente desisti. Tive uma iluminação e eu percebi que não importava o que eu me parecesse, é o que está dentro o que importa. E por dentro eu sou a Gold. O Rich não hesitou em pagar a minha matrícula da faculdade com o seu dinheiro, o qual poderia nunca ter existido. E, em vez de agradecê-lo, eu exigi mais. Deus, estou tão envergonhada. Sim, claro que ele não é um santo, mas ele certamente não é uma pessoa ruim, como eu o vi todo esse tempo. Como surpresa de despedida, o meu pai me deu um carro. Acontece que a maior vitória é a capacidade de aceitar a derrota. Você já fez uma aposta? Conte pra gente nos comentários. E também se inscreva no canal. Curta e não perca as novas histórias.